Assista agora o programa Mais Cidadão. Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos ao programa Mais Cidadão deste sábado. Por acaso você sabia que atualmente no Brasil, cerca de 46% da população não está satisfeita com a qualidade do seu sono? Hoje você vai saber quais são as principais causas deste distúrbio, com a doutora Flávia de Castro Guimarães, especialista no assunto e fundadora do Instituto do Sono Campinas. Vai conhecer também o Jardim Botânico Plantarum, que fica aqui perto na cidade de Nova Odessa e é um centro espetacular de referência em flora brasileira. Você vai acompanhar ainda como foi o concerto especial de Natal da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas, que aconteceu em 23 de dezembro no Teatro de Arena. Você não pode perder. Foi espetacular. Confira agora a entrevista sobre os principais distúrbios do sono. Hoje, no Brasil, cerca de 46% da população não está satisfeita com a qualidade do sono. Mas por que isso acontece? O programa Mais Cidadão conversou com a doutora Flávia de Castro Guimarães, especialista em medicina do sono. Quais os principais distúrbios que ocorrem durante o sono? A gente pode dizer durante o sono, durante a noite, porque a insônia realmente é o nosso carro-chefe. 43% a 46% da população brasileira não está satisfeito com o seu sono. Isso tem vários fatores, um deles é o aumento do estresse, aumento de segurança, quer dizer, a falta de segurança, o roubo, tudo isso leva o paciente a ter um estresse maior na vida. Isso realmente tira o sono, porque o nosso cérebro foi programado para não dormir se estiver preocupado ou estressado. Então a gente está vendo isso como um comportamento global, a nossa condição e a nossa falta de perspectiva no futuro para melhorar, que é a maior parte do cidadão brasileiro assim, realmente tira o sono. Doutora, o que é mesmo a apneia que incomoda tanta gente? Eu vou falar primeiro, Silvia, do ronco. O que é o ronco? O ronco é o ar que entra pelo nariz ou pela boca, vai encontrar essa região que a gente chama de faringe, que na verdade é a nossa garganta. Se a gente abaixar a língua, a gente olha diretamente na garganta. Essa região se estreita durante a noite. O ar que passou pelo nariz ou pela boca tem que passar por essa faringe, essa garganta estreitada. Ele tem que aumentar a velocidade. Aumentando a velocidade, ele faz todo o tecido mole da boca vibrar. O que vibra? O céu da boca mole, a campainha, os pilares amidalianos e a parede lateral da faringe. É a vibração desses tecidos que é o ronco. Então, quando o paciente ronca, a gente sabe que é o estreitamento na via aérea, estreitamento na faringe, na garganta. E o que é apneia? A apneia é o fechamento de 100%. Essa faringe, ela fecha completamente. A pessoa fica sem respirar. Exatamente, por isso que chama-se apneia. Apneia, em grego, significa a ausência, apneia, ar. A ausência de ar obstrutiva, porque literalmente a garganta fecha do sono. Então, é um fechamento da faringe. O indivíduo fica tentando respirar com o diafragma. O coração fica bombando o sangue e o oxigênio está sendo consumido. Como o oxigênio vai caindo, o cérebro fala assim, acorda que você precisa respirar. Aí o paciente realmente ele dá um despertar de 8, 5, 10 segundos, não tem a memória que acordou, mas esses pequenos despertares são suficientes para abrir a patência da faringe, abre a faringe, faz aquele ronco que todo mundo conhece, volta a dormir, volta a fechar. E isso acontece com homens, com mulheres e com crianças? Sim, com homens, com mulheres e com crianças, independente de sexo ou peso, isso acontece com qualquer um. Porque é uma doença da faringe, da garganta. Em crianças que roncam, é sempre patológico. Criança não pode roncar. Normalmente, 90% das vezes com criança que ronca ou que tem apneia, são amígdalas e as adenoides grandes. Então é indicado, nesse caso, arrancar as amígdalas e arrancar as adenoides o mais rápido possível. E as consequências no dia a dia da pessoa? No dia a dia, o paciente que é acometido por apneia, ele tem muito mais chance de desenvolver pressão alta, arritmia cardíaca, infarto agudo do miocárdio ou derrame cerebral. Por quê? Porque toda vez que o paciente acorda por causa da apneia, ele acorda por estresse. E o que é estresse biologicamente falando, Silvia?
é a liberação de várias substâncias, entre elas adrenalina e noradrenalina, que são potentes e vasoconstritoras. Então o paciente acorda lá 300 vezes por noite, as 300 vezes o coração fica sendo bombardeado por essa substância que é a adrenalina e noradrenalina. Essas são as consequências físicas. Aí tem as cognitivas. Como o paciente não tem um sono restaurador, ele é todo fragmentado, porque ele acorda várias vezes, a capacidade cognitiva desse indivíduo está bem rebaixada. Memorização, capacidade de concentração, aprendizado, racionalização, tudo isso está diminuído. Então, o paciente que tem, a gente já tem testes feitos que um paciente acometido com apneia severa, a reação dele psicomotora é tão ou quão rebaixada quanto o paciente alcoolizado. Então, esses indivíduos, eles não só têm problemas físicos, como eles têm também problemas cognitivos graves. Eles não conseguem raciocinar na mesma velocidade que se ele tivesse sendo tratado ou não ser acometido por essa patologia. Isso começa assim, no começo da noite, no meio da noite, na manhã, como que ocorre mais facilmente isso? A apneia pode ocorrer a noite inteira, mas ela é mais importante ou mais prolongada no estágio do sono que a gente chama de sono REM, que vem do REM, Rapid Eye Movement. São aqueles que o paciente mexe o olho. Nesse estágio do sono existe um relaxamento muscular muito importante. E como a faringe é um músculo, ela se relaxa cada vez mais. Então os pacientes têm apneias muito prolongadas, de 1 minuto, 1 minuto e meio durante o REM. E tem paciente que passa a noite inteira bem, ele entra em REM e começa a ter uma parada respiratória atrás da outra. Então, se eu pudesse falar se é no começo da noite ou no final da noite, é mais em estágio REM. E como o estágio REM é mais proeminente, maior quantidade no final da noite ou no começo da madrugada, sim, é aí que você tem mais apneias. Você acha que a gente, vamos falar, se alimentar mais assim no final da noite é prejudicial? É prejudicial. A gente pede para, durante a noite, se alimentar com comidas leves, para não ter todo um distúrbio metabólico a nível disso. E evitar álcool, né? Álcool é o grande inimigo, porque o álcool realmente relaxa a musculatura da faringe. E o paciente que não ronca quando bebe, ronca. Quando ele só ronca e bebe, ele faz apneia. E quando ele tem apneia e faz apneia, ele faz apneias prolongadas de 2 minutos. Então, comer comida leve, evitar álcool se você já ronca, se você já tem uma suspeita de apneia, não tome álcool antes de dormir. Festa, né? Casamento, né? Isso aí realmente a pessoa tem que ficar em alerta. Você pode ver, todo mundo ronca depois do casamento, porque comeu muito, bebeu muito, todo mundo vai roncar. Isso aí, gente, não é nem para homem, também é para as mulheres, né? É um problema da faringe, Silvia. Claro, quanto mais gordo, mais o pescoço é largo, mais você vai comprimir essa faringe lateralmente. Mas não necessariamente você precisa ser gordo para ter apneia. O paciente que é acometido com apneia severa, ele acorda várias vezes à noite. E isso faz o sono não restaurador. Então o paciente dorme em reuniões, dirigindo, esperando o elevador, em qualquer situação das mais inusitadas, eu já ouvi falar que o paciente dormiu nesses momentos. Doutora, quer dizer que quando a gente tem, né, um insônia, a gente pode falar que a gente acorda meio chatinha, meio irritada. Então quando a gente vê uma pessoa assim, meia chatinha, tem com certeza ela não dormiu bem? Olha, tem chance grande, viu, Silvia? Porque a definição da insônia exatamente é que você, no dia seguinte, não está satisfeita com o seu sono. E realmente o paciente com insônia crônica, que é o que a gente trata aqui, com medicação ou sem medicação, que existe outros tratamentos que não são medicamentosos para insônia, você vê que o paciente realmente começa a ficar intolerante, ele começa a ficar com pavio curto, ele começa a ficar irritado. Todo mundo aqui já sabe que já perdeu uma noite de sono e sabe que seu humor no dia seguinte é bastante prejudicado. Né? A gente não cura o paciente, a gente controla. O controle da apneia pode ser um aparelho intraoral, pode ser o CPAP, e da insônia não. Da insônia, graças a Deus, a gente tem começo, meio e fim nessa patologia. É só ajustar horário de cama, fazer higiene de sono, tem uma série de técnicas que a gente faz que é chamada terapia comportamental cognitiva para o tratamento não farmacológico da insônia. E tem os tratamentos farmacológicos, drogas cada vez mais novas, que não viciam, que são tarjas vermelhas, que são grandes indutores de sono, mas não tem aquele vício dos benzodiazepínicos, que cada vez você tem que tomar cada vez mais remédio. Então hoje, cada vez mais você vai ouvir
privação crônica de sono, seja por insônia, seja por imposição da vida moderna, que as pessoas estão dormindo cada vez menos, porque trabalha de manhã, trabalha à tarde, estuda de noite, chega em casa meia-noite, 1h, acorda às 5 horas da manhã para ir trabalhar. Isso está gerando distúrbios metabólicos, as pessoas estão ficando mais obesas e a diabetes mellitus tipo 2 está cada vez mais frequente no nosso meio. Doutora Flávia, dá uma dica pra gente, como a gente pode melhorar o nosso sono? Melhorar o nosso sono é o seguinte: primeira coisa que o brasileiro adora, que é o cafezinho, que é pura cafeína. Então a gente pede para evitar a cafeína depois das 3 horas da tarde. Por quê? A cafeína ela demora de 6 a 8 horas para ser metabolizada. Se você toma depois do jantar, ela vai ser metabolizada só no meio da madrugada. Então a cafeína ela é um estimulante do sistema nervoso central, então ela vai fragmentar o seu sono com mais facilidade. Evitar a bebida alcoólica. Existe um mito dizendo, vou beber, vou dormir melhor. Não, o álcool, ele diminui o tempo que você começa a dormir, mas ele também fragmenta o seu sono. Sempre tentar deitar e dormir no mesmo horário. Vai deitar às 10, levanta às 6, por exemplo. Para criança, está aqui uma dica, quem tem filho, 8 horas da noite, começa a apagar tudo, deixar as luzes indiretas, leve seu filho para a cama. Sobre luz tênue e indireta, lê um livro, reza, agradece o dia, adeus, dá um beijo e vai embora. Não fique estimulando seu filho. Quanto mais você estimula seu filho, quanto mais você conversa com seu filho, mas eu chego em casa às 9 horas, você está fazendo dessa criança um insônia. Ele está desaprendendo a dormir. E para a criança é extremamente importante o sono, que é durante a noite que existe a liberação do hormônio de crescimento e várias outras substâncias que é extremamente importante para o crescimento dessa criança. Sono é fundamental. Você pode fazer greve de sexo, greve de fome, greve de líquido, mas greve de sono não existe, porque chega uma hora que o cérebro dorme. Ele dorme na direção, ele dorme conversando. Mesmo os insônios, chega uma hora que ele está relaxado e o cérebro dorme. Então é extremamente importante para o nosso bem-estar físico e mental o sono. Vamos para um breve intervalo e voltamos com o Jardim Botânico Plantaram. Até já! Você está assistindo o programa Mais Cidadão.